Amigos, boa tarde. Hoje eu vim para falar mais uma vez do VZP no século XX. Significa a história de Vaza da Palma até no ano 2000. E nós hoje vamos falar no terceiro capítulo. O terceiro capítulo vamos trazer a viagem de Leobino José Domingos. Uma família, um casal que veio da Bahia para a vila de Vaza da Palma, trouxe um jovem por nome de Leobino José Domingos. Muito trabalhador, se revelava que ia ajudar muito a vila, porque era muito dinâmico. Ele recebeu um convite para trabalhar em Lins, estado de São Paulo. Foi para Lins, trabalhou, se deu bem, e ao regressar à vila de Vaza da Palma, ele mandou um telegrama para os amigos, mandou um telegrama para os colegas que vinha trazendo novidades. O trem, que chegava de BH naquela época às 6 da tarde, o SG1, chegou na estação de Vaza da Palma. O grupo de jovens, amigo de Leobino, já estava esperando para ver as novidades. Eles viram 3 volumes. Na bagagem de Leó estava 3 volumes. Foram para a casa de Leobino e ele abriu o primeiro. Abriu a embalagem, tirou um estojo grande e tirou uma sanfona enorme. Todo mundo ficou assustado com o tamanho da sanfona. Por quê? Porque só era conhecida em Vaza da Palma a sanfona 8 baixo de Brasilino. Era um pedreiro que tinha na vila e tocava sua 8 baixo, ia nos eventos e tornou-se muito conhecido, Brasilino e sua 8 baixo. Porém, Leobino trouxe um acordeão de 120 baixos. Gente, todo mundo ficou querendo ouvir. E Leobino aprendeu a tocar em Lins, uma cidade muito civilizada do interior de São Paulo. Então, Leobino logo executou, naquela acordeão cheia de recursos, um acordeão italiana, e ele executou as valsas de Zequinha de Abreu, como, por exemplo, Aurora, Brancas e outras, e também tocou músicas de Chiquinha Gonzaga, mostrando ser um músico muito eclético. Vários ritmos ele apresentou. E convidou os jovens, os amigos, para voltar no dia seguinte, porque tinha mais. No outro dia chegaram logo cedo, após o café da manhã, e Leobino desembalou mais um objeto. Esse diferente. Ele desembalou e foi logo montando numa rapidez impressionante. Estava ali uma bicicleta, com descanso e tudo. E todo mundo achando estranho aquele objeto com 2 rodas, como é que ia andar? Na opinião de todos, é claro que a pessoa não ia equilibrar, ia cair. Então, assim que terminou de montar, Leobino montou na bicicleta e subiu hoje a Avenida Doutor Malar, que ele morava bem na parte baixa da avenida, subiu com a turma atrás, correndo atrás, e todo mundo pedindo para uma voltinha. Só que ninguém sabia andar. Ele cedeu para alguns que montava de um lado, caía do outro, e descobriram que tinha que primeiro aprender. Tinha isso antigamente, você sabe andar? Não, ainda não, vou aprender. Então, moral da história. A primeira bicicleta, após a primeira acordeão, veio com Leobino José Domingos. Só muito tempo depois que apareceu por Vaza da Palma outras acordeão. Também de 120, de 80, até de 140, né? Mas foi um grande acontecimento. E Leobino continuou tocando em eventos, na porta de sua casa, sempre com muita gente ouvindo. Era muito importante.
Mas faltava algo. Eram 3. E qual era o terceiro? Aí ele abriu um saco enorme, uma embalagem, e tirou 10 bolas de futebol, porém vazias, aquele negócio de couro, aquele objeto de couro vazio, 10 de uma vez, e a rapaziada não estava entendendo. E tinha bombas, trouxe todos os equipamentos que precisasse. Então ele encheu, encheu umas 2, e explicou para a rapaziada como é que jogava, falou que era, sempre foi assim, 11 para cada lado. Você chuta para lá e você chuta para cá, fulano para lá, fulano, tira a camisa, para não confundir, né? Juiz não tinha mesmo, não. E começaram a jogar o futebol em Vaz da Palma, no meio da rua, chutão para lá, chutão para cá. De vez em quando, alguém errava a bola, ia na canela do adversário e valia, né? Estava começando o futebol em Vaz da Palma, descalço, de botina e tudo bem. Mas logo em seguida, Liobino chamou o João Meirelli, que era muito bom de serviço, contratou o João Meirelli e conseguiu com a igreja a liberação daquele espaço, um terreno que foi doado por Custódio Sampaio à Mitra Arquidiocesa de Diamantina, aquele terreno onde hoje tem a creche, onde hoje tem a escola Joaquim de Paula Ferreira e outras coisas. Ali era um espaço vazio enorme da igreja, e Liobino contratou João Meirelles com a equipe de homens. Então fizeram o campo no braço, cortaram árvores, destocaram, limparam, bateram, e o resto foi na base da botina mesmo. Começou o futebol em Vaz da Palma por isso. Isso foi em 1926. 1926, década de 20, que eu estou falando agora, é claro. Então, aí começou o futebol em Vaz da Palma, trazido por Liobino José Domingos. Então, gente, isto, né? Como diz o pessoal, ele matou 3, não foi 2, foi 3 coelhos com uma só cajadada, né? De uma viagem, ele trouxe esses 3 objetos que foram os primeiros de Vaz da Palma. Mas a década de 20, foi muito boa. Sabe por quê? Porque em 1928 foi construída a ponte sobre o Rio das Velhas. A ponte sobre o Rio das Velhas foi construída pelo Estado, que contratou uma empresa, a empresa por nome de Dolabella e Portela. Dolabella e Portela. É um nome interessante, né? Logo os mais velhos lembram do Carnaval do Rio de Janeiro, mas não tem nada a ver, né? Essa Dolabella e Portela veio da cidade de Santa Quitéria. Aonde que fica essa cidade? Fica colado em Belo Horizonte. Quem vai de Vaz da Palma para Belo Horizonte, ao chegar em Belo Horizonte, do lado direito, você vê que está passando em Esmeralda. Antes, Santa Quitéria. Foi de lá que veio a Dolabella e Portela, que construiu em 1928 a ponte sobre o Rio das Velhas, que é claro, no futuro vamos falar da reforma dela que aconteceu anos depois. Essa ponte foi muito importante porque não foi mais necessário usar a balsa que ficava lá no Porto da Palma. Anos 20, Liobino José Domingos, construção da ponte sobre o Rio das Velhas, mais uma vez, década de 20, isso foi muito importante para a história de Vaz da Palma. Agora, amigos, no próximo capítulo vamos falar dos anos 30. Aí eu tenho uma história de um casamento. A noiva fugiu depois do casamento. Porque eu já vi dizer caso do que a noiva foge antes, né? Casca fora do altar ou coisa parecida. Mas essa aí, ela fugiu, foi depois do casamento. Ouvintes, muito obrigado. Abraços.